Meu nome é Ricardo Máximo com X, né, maneira lusitana, né, e com 2 S, é maneira italiana. Né? Bom, estou aqui a convite da nossa amiga professora Pedrinha, convite que muito me honra, e através da mediação, né, aqui fraterna do nosso Tupinambá. Né? Então, o nosso tema será, na verdade, uma abordagem sobre a afetividade, que, a meu juízo, é a chave do comportamento humano. Nós reagimos aos afetos. Na verdade, nós somos os seres do afeto. Os afetos nos afetam, como é óbvio. Então, na verdade, se nós não tivermos uma afetividade libertária, uma afetividade humanizada, nós iremos fatalmente para a loucura, para a violência, para a dispersão e para a diáspora, na qual estamos imersos. Sabe que a palavra diáspora significa dispersão e cisão, não é? Então, na verdade, o mundo vive uma diáspora angustiante e tenta fazer com que ela não seja levada em consideração através de mecanismos falsos que são pequenas coisas, coisiúnculas, que não têm nenhum tipo de identidade crítica, que não nos salvam. Os artefatos, como por exemplo, não é, os iPhones, os celulares, não é, que são figuras lamentáveis se não forem usados humanisticamente. As pessoas perdem o tempo e a alma subordinadas às coisas aparenciais. E o tempo se passa e elas perdem humanidade, e elas apodrecem em vida. Na verdade, a nossa civilização, em grande medida, é uma civilização apodrecida. Há quem diga, inclusive, que não há nada que se esperar senão viver. E assim seja. Há quem diga, inclusive, uma frase do senso comum, que, na verdade, de viver só levamos o que se bebe e o que se come. Essa frase é disseminada entre o senso comum. Uma frase monstruosa, uma frase descabida. Essa frase ela é prima irmã de outra frase ignominiosa, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Uma frase escabrosa, aberratória, teratológica, desprezível, mas que tem vigência entre nós e segue vigendo. Então, é preciso que nós refaçamos o nosso itinerário. Porque, na verdade, os afetos supõem valores. E nós somos seres do valor, seres axiológicos. Lembra vocês que a palavra valor, de origem grega, é axios, A-X-I-O-S, axios, que é valor em grego. Ora, nós somos seres diante de valores. Os nossos comportamentos, nossas respostas, dependem de valores. Nós somos o que nossos valores permitem que sejamos. Ora, se os valores forem valores desumanizados, valores obscuros, nós estamos à mercê da loucura, da impiedade, da indiferença. E, na verdade, tem sido a tônica da nossa experiência humana. Por que isso? Porque, na verdade, a rigor, não podemos falar que nós vivamos efetivamente numa civilização. O que caracteriza uma civilização propriamente dita, uma civilização verdadeira? A qualidade dos seus valores. E qual é a qualidade por excelência do valor? O humanismo, o convívio, a interação humana. Sem esse horizonte axiológico, nós somos pobres diabos dispersos. Não somos senão pobres diabos dispersos.
Ainda que mascaremos isso com carros, com viagem, com ostentação, com poder, mas isso não nos salva. O que nos salva, exatamente, é a prática cotidiana dos valores. O nome dessa prática é ethos. E-T-H-O-S. Ethos. O que seria o ethos? Práticas cotidianas que formam valores. Ethos. Práticas cotidianas que formam valores. De ethos, evidentemente, vem a palavra ética. E quando é que há ética efetivamente? Quando o respeito humano vige entre nós. E a solidariedade. E o bem comum é priorizado. Porque sem o bem comum, o que é de nós? Senão uma massa desvalida, perplexa, ignara. Não é? Então, eu proporia a vocês, nesse início da minha fala, o seguinte itinerário crítico. Nós podemos nos nortear por duas espécies de tríades, duas tríades, duas trilogias, dois trinômios. Primeira tríade, eu chamaria a tríade de Thanatos, que é, como vocês sabem, morte em grego. A tríade de Thanatos tem as três figuras que são as seguintes: Kratos, Edoné vulgar e pecúnia. Kratos, poder. Edoné, prazer vulgar, e pecúnia, que é o dinheiro. A maior parte de nós, na verdade, se ajoelha diante do dinheiro, faz salamaleques para o dinheiro, né? Se prosterna pelo dinheiro. Uma das cenas que mais me horrorizou nos últimos tempos, eu estava caminhando pela orla marinha e vi que as pessoas se viravam, a cabeça se moviam. Eu falei, o que se passa? Alguma comoção social? Não era um carro Porsche que passava. Ao mesmo tempo havia uma criança dando os primeiros passos, que era ignorada. Ou seja, o carro Porsche comove mais que a nossa própria espécie dando os primeiros passos. Isso é suicídio moral. Isso é Thanatos. Mas nós vamos assim. Nós queremos o poder, que é Kratos. O poder, por quê? Porque diz-se que o poder permite que nós obtenhamos coisas. Mas que coisas que o poder nos dá? Coisas perecíveis, coisas sem alma, coisas sem coração, coisas sem grandeza, coisas nulas, coisas falsas, pseudo-coisas, coisiúnculas, que não nos dão alegria efetiva. Lembra vocês que a palavra alegria em grego é chara, C-H-A-R-A. E graça em grego é charis. Reparem a sua afinidade. Não pode haver graça maior do que a alegria verdadeira. E essa graça supõe que nós vivamos como cidadãos irmanados, mas não seres em busca de poder, de Kratos, tal como o mercado nos impõe. Daí a busca, não é? Por vestes suntuosas, por viagens suntuosas. Em suma, por bairros suntuosos. Daí essa expressão, fulano mora mal. Essa expressão odienta. O que é morar mal? É morar onde ninguém nos ama. Aí mora-se mal. Quem não é amado mora mal. Essa é a chave. Então, os temas, os valores da alegria, do bem comum, da interação, da isonomia, são os temas-chave da civilização, sem os quais tudo fica absolutamente falsificado. Mas nós temos aceito a falsificação. Nós temos nos rendido à falsificação, à futilidade, ao supérfluo. Vivemos assim. Então, repito, qual é a tríade de Thanatos? Kratos, Edoné vulgar. Claro, por exemplo, escutar-se a nona sinfonia de Beethoven
não é hedoné vulgar. É uma hedoné libertária, depuradora, humanizadora. Tá certo? Agora, eu escutar esse verso, por exemplo, permitam citar esse verso aqui, não é? Se tu vem de mini saia ou calça comprida, eu vou largar de barriga. Esse verso, por exemplo, esse é um verso abominável. Esse é um verso que faz, que diz, hedoné vulgar, que é do senso comum, que é dos ignados, que é dos enganados, que é dos aviltados. E a maior parte de nós não é. A maior parte de nós sucumbe à pressão do mercado. Se não fosse assim, um programa ignóbil como Big Brother não iria ao ar. E tem 40 milhões de seguidores. Voltou, agora voltou, não é? À tona. Então reparem só, o prazer é admirável se ele for eticamente plausível. Aí é maravilhoso. Não é vulgar. Aí seria uma hedoné libertária, humanizadora. É claro? Essa nona sinfonia é tão vital que o russo Bakunin disse que se toda a humanidade fosse destruída, se salvasse essa nona sinfonia, tudo estaria salvo. Não é? E na alegria, né? Isso é fundamental, é a ode à alegria, e que vai incorporar, inclusive, um verso do Schiller. Não é? Um verso que ele diz assim: ô alegria, faísca da divindade. Não é? Ele fala isso, esse Schiller, como vocês sabem, o grande amigo do Goethe, Friedrich Schiller, não é? Que morre muito cedo, não é? E que vai ser incorporado por Beethoven, não é? Nessa. Bom, acabei de anunciar a tríade de Thanatos. Agora tenho que anunciar a tríade de Eros, que é a seguinte: Logos, Filia e Pathos. Pathos, por favor, com H. Quem amputar o H do pathos vai fazer uma alusão avícola. Né? Então, pathos com H. Muito bem. Então, olha só. O que seria logos? Verbo ou palavra, razão, não é? E discurso. Verbo ou palavra, razão e discurso. Meus amigos, a nossa palavra depende também dos nossos valores. A nossa palavra, na verdade, ela vai trazer à baila, ela vai enunciar aquilo que nós colecionamos humanisticamente. Então, uma palavra, para que seja libertária, é preciso que nós sejamos libertários. Para que a palavra alimente os corações, é preciso que nós sejamos humanistas. Para que a palavra seja fecunda, para que ela possa salvar e restaurar, a palavra tem que ser uma palavra, toda ela impregnada de respeito humano, de alegria coletiva, de mutualidade, de reciprocidade. Agora, é preciso que isso seja em nós efetivo. Agora, o que faz de nós o mercado? O mercado nos prepara para que sejamos o quê? Como é que nos prepara o mercado? Para que nós sejamos o quê? Antagonistas uns dos outros, competidores desleais uns dos outros, inimigos uns dos outros. O mercado fundamentalmente prepara inimigos. Ele não propicia a interlocução. O mercado inviabiliza a sinceridade. O mercado aniquila o verbo comum. Ora, esse verbo é a nossa única possibilidade de entendimento mútuo. Sem um verbo comum, é Babel, é a dispersão, é a entropia, é o salve quem puder, é a indiferença, é o absenteísmo. Como é que os gregos antigos chamavam o ser social que se abstinha dos atos públicos? Idiotes, o idiota. O idiota é aquele que, na verdade, é o ser ensimesmado e que faz tábula rasa, que subestima o convívio humano. Esse é o idiotes. Nunca poderá ser um grande amante,
que o grande amante, ele tem que sumir no outro. O grande amante, até o próprio nome ele esquece, em favor do amor que ele tem no coração pelo outro. Não é? E o cidadão verdadeiro jamais poderia ser um idiotez. Teria que ser quem? Alguém cujo coração é uma concha acústica da dor humana. E não falta dor humana, né, em nosso mundo. Vamos ter agora, em breve, aqui no Rio de Janeiro, essas famigeradas Olimpíadas. Pergunto a vocês, qual é o comportamento do nosso vencedor? Nosso vencedor é arrogante, ensimesmado, idiotez, eminentemente indiferente, soberbo e primário. Sabe como eram aqueles que fundaram as Olimpíadas, os gregos antigos? Quando alguém vencia os jogos, acabavam os jogos, os anciãos convocavam o vencedor e diziam: essa vitória é nossa, essa vitória nos pertence, essa vitória é da tradição, da comunidade, do conjunto, ela não é só sua, essa vitória é da nossa história. Essa história é compartilhada. Você não é o dono dessa vitória. Essa vitória, ela é a expressão de um longo itinerário humanizador. Ora, como ficam os nossos vencedores? Viram instrumentos de propaganda, de vendas. Só para lembrar vocês já sabem, chovendo no molhado. A palavra Nike vem do grego Nike, que quer dizer vitória. A Nike apropriou-se da história grega para vender produtos, desfigurando e putrefazendo e aniquilando a memória da Grécia clássica. Essa que é a verdade. Não é? Porque o mercado tem essa meta, apropriar-se de tudo e tudo converter em mercadoria. Então, guardem isso. Os vencedores do mundo antigo eram humanizados. Não se permitia que neles vingasse o individualismo, a soberbia, a arrogância. Nunca. Eles eram corrigidos. Sabe o que eles ganhavam? Enquanto os nossos são milionários? Uma coroa de louros. Era o suficiente. Uma coroa de louros. Só que essa coroa de louros, ela significava o reconhecimento de toda uma comunidade. Ela era realmente um bem sagrado. Não é? Bom, então, voltando à tríade de Eros. Logos é o quê? Verbo ou palavra, razão, discurso. Ora, o logos é uma chave existencial para nós. Se a palavra for vulgar, se a palavra não tiver coração, densidade, historicidade, se ela não tiver conhecimento de causa, se ela não tiver teoria, reflexão, meditação, o que será a palavra? A palavra, lembre-se, meus amigos, a palavra é a alma pronunciada. Tem que ser assim. Então não pode lesar, não pode usar a palavra para ludibriar alguém, para submeter alguém. A palavra tem que ser uma alavanca moral. A palavra, ela está incumbida de fazer com que haja um regozijo comum, uma real aculturação. Tem havido nos nossos diálogos um empobrecimento profundo, um aviltamento constante, uma redução insuportável. Que inclusive se reflete, não é, nos sentidos estropiados da palavra. Por exemplo, uma expressão que entre nós tem curso permanente, a expressão, isso é surreal. Isso se fala permanentemente. Meu Deus, isso é uma ignorância monstruosa. O surrealismo foi a mais importante escola estética do século XX. O que quer dizer o surreal? Ultrapassar o real em favor de uma realidade humanizada, em salva e libertária.
nós usamos isso é surreal com um sentido de absurdo, desfigurando o sentido de surreal. A palavra cínico, de onde vem a palavra cínico? Da escola cínica, do período helenístico. Quem era o cínico? Aquele que zombava, mas zombava de quê? Dos poderes vulgares. Aquele que vivia em autarquia espiritual, como Diógenes na cisterna. Então o cínico é aquele que não precisa do que é supérfluo para viver. Ao contrário de nós vivemos mergulhados no supérfluo. Então, por exemplo, nós não abrimos mão dos celulares. Não abrimos mão. Somos escravos dessas pequenas excrescências, não é? Mas nunca lemos, por exemplo, a Ilíada. Nunca lemos a Odisseia. E nem queremos ler. E, no entanto, meus amigos, sem pedantismo, essas obras significam um patrimônio da humanidade. Ignorá-las, abrir mão delas, é absolutamente suicida. São obras cruciais. Nenhum adulto tem o direito de ignorá-las. Como também ignorar a Divina Comédia de Alighieri. Não tem o direito de fazer isso. O Dom Quixote de Cervantes. Não é aceitável que nós ignoremos tais obras. Essas obras nos fazem como consciência. Então, reparem só, falar em logos nos remete também a uma palavra grega fundamental. A palavra paideia. Não sei se conhecem. P-A-I-D-E-I-A. Paideia. O que significa paideia? Educação integral do ser humano. Vem da palavra paidos, que é criança em grego. Paideia é a educação do ser humano desde a infância até a idade adulta. Porque havia aí um projeto civilizacional. Formar o quê? Formar consciências cidadãs. Formar consciências críticas. Formar humanidades. E não idiotés. Meus amigos, você sabe o que os gregos faziam quando alguém quebrava o que se chama de metron, que é a medida? Eles botavam um pedaço de cerâmica chamada ostracon, nome da pessoa, para o ostracismo. Ou seja, quem quebrava a isomoiria, que são as partes iguais, a isonomia, era condenado ao ostracismo. Entre nós é o contrário, quem quebra a medida é exaltado. Agora há pouco, tivemos campeão de surf. Nada contra, o mar é maravilhoso, adorável. Mas qual é a contribuição moral, qual é a contribuição psicoafetiva e ideológica de um surfista para a sociedade? Eu desconheço. No entanto, são festejados como se fossem salvadores, figuras messiânicas. Isso é de uma pobreza insuportável. E isso atesta a nossa indigência existencial, a nossa miséria comportamental. Enquanto isso, fomos capazes de, por exemplo, não reconhecer em vida um poeta como foi Mário Quintana, gaúcho, que não tinha onde morar sequer. Não tinha onde morar. Se não fosse um homem chamado Falcão tê-lo aceito no seu hotel, ele não teria onde pousar o esqueleto dos maiores poetas da língua portuguesa. Mário Quintana, e tentou ir para a Academia Brasileira de Letras, e foi rechaçado. Ela que abriga José Sarney, Ivo Pitangui, Merval Pereira e outras desumanidades. Essa é a nossa história. Então, meus amigos, aqui uma turma de direito. Não é possível pensar em direito sem pensar permanentemente num desejo de justiça absoluto, compulsão de justiça, sede e fome de justiça. Fora daí, direito é kratos,
é puro Kratos. E a gente sabe. Eu que lecionei na Emerge para os juízes que não sabiam nada de filosofia, nada, e são eminentemente soberbos, não é? No ponto é grave essa perspectiva, não é? Então, meus amigos, a questão do logos supõe a paideia. Logos e paideia são figuras que se consubstanciam. Se eu não tiver uma paideia, não terei um logos propriamente dito. E a palavra será vulgar, será menor, será uma palavra absolutamente obscura, uma palavra sem alma, uma palavra desalmada, uma palavra inócua, uma palavra inexperta, uma pseudo-palavra. Literalmente, flatus vocis, nada além disso. Ora, se tivermos a paideia efetiva, que produz cidadãos, produz sensibilidades, produz humanidade, nós atingiremos a condição da filia, que é, evidentemente, como vocês sabem, amizade em grego. Então, é uma palavra-chave. Como é que eu posso ter de alguém interlocutor se eu não tiver por ela amizade? Como é que eu posso conviver com alguém sem amizade? Mas se eu, ao contrário, olhar para ele, não é como sendo o meu opositor, o meu contendor, o meu rival, como será possível? Uma pré-condição para que o Logos seja fecundo é que eu trate o outro com que convivo como meu amigo. Sem a figura do amigo, não se pode sequer falar em civilização. O amigo é uma pré-condição comportamental. Agora, o que é que funda a amizade? O que é que define a amizade? Só pode haver amizade efetivamente se nós tivermos a possibilidade de compartilhar o mesmo telos. Uma palavra fundamental. Telos é finalidade, meta, fulcro, escopo, telos. Né? Então, a questão do amigo é uma questão chave. É uma questão chave. Sem a figura do amigo, não há diálogo verdadeiro. Meu querido, então, na verdade, a figura do amigo é uma peça crucial para que nós tenhamos civilização. Ora, ao contrário, que vive entre nós é a inimizade, a suspeição mútua e um mútuo desrespeito. Essa é uma das raízes óbvias da violência que nos circunda. Isso, evidentemente, dá a desigualdade na qual nós estamos postos um caráter terrível, não é? De desfiguração de nosso espírito. Então, logos e filia são duas peças correlatas que se consubstanciam e que têm que estar permanentemente amalgamadas, congeminadas, mescladas. Isso é essencial. Logos verdadeiro tem que ter filia. Reparem só, onde há filia, o mercado perde força. Quem vive do mercado? Vive de quê? O mercado vive de provocar antagonismos. O que faz com que alguém possa comprar um carro que custa $1 milhão? Não permite isso. Qual é a axiologia, qual é a ideologia que faz com que alguém, um ser humano dotado de razão, seja capaz de... Ele precisa de mostrar ao outro: eu sou aquele que possui o carro. Carro esse que é uma excrescência metálica que mata, que não tem nenhuma grandeza, exceto para um espírito menor, para uma espécie de hamster moral.
uma espécie de liliputianismo comportamental. O que é oposto? Nada. Agora, a amizade verdadeira, essa é eterna. Essa dura para sempre. Essa nem a morte supera. Porque ela deixa a memória. Exemplo disso, a amizade de Marx e Engels, de Montaigne e Lavoisier. Amizades eternas, que nunca se decomporão. A amizade é um bem imortal. A nossa espécie tem uma destinação moral para o imortal. Por uma razão essencial, antes de tudo, a nossa própria condição humana. A palavra condição humana, a palavra humano, frequentemente nós. Nós, na verdade, nos esquecemos do seu sentido crítico. Deus, o que é? O que é a condição humana? A condição humana é a condição de terra. Humano é humo. É humo. Humo quer dizer terra. Como é que quem é terra vai vibrar com uma lata que mata outros corpos para ostentar? Essa é uma macaquice brutal, oriunda de um sistema que faz de nós pouco mais que débeis mentais. Mas aí temos dinheiro, aí viajamos e chegamos num lugar e nada sabemos da história do lugar. Podemos comprar coisas, claro. Podemos abrir um champanhe, podemos beber Romanée Conti, 30 mil reais. Mas nada se sabe acerca de Dionisos, que é o patrão do vinho, nada se sabe, nem saberá. Então há um escândalo moral nisso, uma indigência profunda nisso, há uma caricatura existencial nisso. Portanto, na tríade de Eros temos logos, filia, e agora mais uma palavra, pathos, evidentemente. Pathos, com P-A-T-H-O-S, significando sensibilidade, significando paixão, significando comoção, significando compaixão. Então reparem só, nós estamos diante de um confronto decisivo. Thanatos, que é a morte, e a tríade de Eros. Agora cuidado, essa palavra Eros não pode ser por nós estropiada. Afinal, qual é o sentido profundo de Eros? Meus amigos, Eros, na verdade, segundo nós lemos no Banquete de Platão, o Simpósio, não é um daimon, um espírito que liga os seres mortais à divindade. Então, Eros é o artesão do mundo. Um mundo sem Eros é inconcebível. É o mundo da morte. Mas só se obtém Eros mediante logos, filia e sensibilidade. Sem essas três figuras, a nossa condição humana, ela será inapelavelmente desfigurada. Ela será inapelavelmente dizimada, eclipsada. Então, meus amigos, a questão passa de uma escolha. De uma escolha. O ser humano adulto, moral, ele precisa de escolher a sua existência. Ele tem que escolher a sua consciência. Ele irá reverberar a tríade de Thanatos ou a tríade de Eros. Lembrando que um cidadão não pode senão abraçar a tríade de Eros. Claro, vocês sabem que esse não tem nenhum laço com o que se chama de erotismo no meio de comunicação. Eles caricaturam a palavra Eros. Eros, na verdade, portanto, é uma força vital que conecta os seres humanos pela palavra, pela amizade, pela mutualidade e pela sensibilidade. Fora daí não há Eros nenhum. Eles confundem Eros com pornô, que é a antítese de Eros, que é o vexame de Eros, que é o Eros degradado. Que é o que nós vemos
nessas filmagens, né, que aparecem no mundo virtual. Bom, mas para que nós tenhamos, portanto, a vigência, a prevalência da tríade de Eros, é também preciso que nós elejamos o caráter de nossa consciência. Então eu proponho a vocês três coordenadas, 3 modalidades de consciência. 3. Que são as seguintes. A letra A, o filósofo. A letra B, o filônicos. Esse filônicos, no final, é com N-I-K-O-S. Tá certo? Filônicos. E, finalmente, letra C, filocrematos, com F-I-L-O-C-R, Santa Agudo no E, N-A-T-O-S. Repito, F-I-L-O, evidentemente, C-R-E, Santa Agudo no E, N-A-T-O-S. Filocrematos. Vamos examinar cada qual. O filocrematos, da palavra crematística, que é a paixão por obter riquezas materiais. Exemplo disso, há pouco tempo, a figura arte caricatural de Ike Batista. Ele era o filocrematos por antonomasia, por excelência. Ele diz: serei o mais rico do mundo. Então, diga, querida. Fala, legal. Depois eu pergunto. Então, olha só. Bom, questão do filósofo. Essa palavra sofre uma série de percalços. O senso comum pensa que o filósofo é aquele que vai construir sistemas. Isso é um erro grosseiro, um erro primário. O filósofo é aquele que, na verdade, simplesmente, tão somente e gravemente, tem paixão pelo conhecimento. Tem paixão pela verdade. Paixão por Sofia. Esse é o filósofo. Agora, não é a favor ser filósofo. Não se pode ser um adulto moralmente, intelectualmente, sem ser filósofo. Não se pode, simplesmente. Agora, claro, se eu considerar que a vida verdadeira, não é? É ficar sentado, não é, num lugar, bebendo, tá certo? Com os olhos esbugalhados, depois de tropeçar, ou então entrar dentro de um shopping, tá certo? Olhando, que é um lugar fanático, e ficar ali como um fantasma ali girando, aí, de fato, nem se é mais humanidade, né? Isso é um pobre diabo, um títere do mercado. Não é nada mais além disso. Mas essa é a questão. Não é nada além disso. Então, o filósofo é aquele que tem uma demanda pela verdade, pelo que é crítico, pelo que é essencial, pelo conhecimento, pela história. Esse é o filósofo. Então, cada vez que nós rechaçamos o falso, cada vez que nós repelimos o desumanizado, que nós nos insurgimos contra a mediocridade, somos filósofos. Sempre que nós nos opusermos à injustiça, somos filósofos. Então, por exemplo, um país chamado Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos da América do Norte, é o país onde há o maior número do mundo de uxoricídio, que é o assassinato da esposa pelo marido. Eles são os campeões mundiais disso. Mundiais. Ora, quem aceita isso? Não é? Então, evidentemente que ao filósofo, tudo que é injustiça, tudo que é desigualdade, tudo que é grosseiro, tudo que é desumano, provoca-lhe repugnância. Então, o filósofo é alguém cuja sensibilidade, cujo patos está permanentemente aguerrido para dizer não ao que viola a espécie humana. Ele é um revoltado, tem que ser um revoltado. Porque no mundo nosso, quem não é revoltado é conivente. Quem não é revoltado é cúmplice. É nessa linha que um homem chamado Voltaire, vocês conhecem? O famoso Voltaire diz o seguinte:
Só as pessoas de bem têm amigos. Quem não é de bem tem sócio ou cúmplice. Isso quem falou foi Voltaire, que não era um ingênuo, que não era um nécio. Só as pessoas de bem têm amigos. Os que não são pessoas de bem têm sócios ou cúmplices. E assim é. Então, a noção do filósofo significa, portanto, essa atenção ao que é essencial. À história do mundo, ao cotidiano, ao que é dotado de inteligência crítica, dotado de compaixão, dotado de alegria libertária, que também existe, meus amigos, a chamada alegria maligna, que em alemão chama-se Schadenfreude. É a alegria que se compraz no outro aniquilado, no outro rebaixado. Outro perdeu o emprego, né? Teve que vender o carro, perdeu a mulher deixou. Não é? Há quem se regozije com isso. Há quem se regozije com a dor alheia. Essa alegria não é alegria libertária. Essa alegria não nos interessa. Essa alegria maligna. Essa alegria tanática. Então, todo cidadã tem que ser filósofo. Quem não é filósofo cai no senso comum, cai no preconceito. Claro que cai. Cai no estigma. Muito bem. Então, já ponderamos que o filósofo não é o que cria sistemas, mas aquele cuja consciência está permanentemente em estado de alerta para não ser manipulado. Aqueles cuja consciência estão em estado de alerta, cuja sensibilidade é crítica, aqueles que se compadecem com a história do mundo, esses são filósofos. Agora, como é que você pode ser amigo sem ser filósofo? Como é que você pode ser pai sem ser filósofo? Como é que você pode ser cidadão sem ser filósofo? Como é que você pode ser colega sem ser filósofo? Então a sofia é uma pré-condição de existência. Não se tem o direito de não ser filósofo. Não é favor, é obrigação moral ser filósofo. Muito bem. Quando não se é filósofo, nós enveredamos para a segunda figura aqui mencionada, que é a do filônicos, que é a pessoa obcecada pela ideia de vitória. Eu me recordo, mais ou menos uns 10 anos, eu apliquei uma prova e a turma não foi feliz nas notas. Aí uma aluna falou, o professor, ela tirou 9. O professor, eu estou muito feliz que eu sei que esses meus colegas nunca serão meus adversários. Ela já era uma filônica, a pobre menina. Agora, uma filônica poderá ser uma grande amiga de alguém? Uma grande mulher? Uma grande namorada? Uma grande esposa? Uma grande mãe? Nunca! Nunca! O que ela quer, evidentemente, é entesourar o poder. O que ela quer é Kratos! Kratos do advogado. Né? Se possível, pecúnia. Eu também, recentemente, eu perguntei também na minha aula, para uma jovem aluna, eu falei, o que você preferia, querida? Um colar de pérolas de 4 voltas ou um poema? Professor, é claro que colar de 4 voltas. Né? Eu falei, mas vem cá, você não vai poder usar nunca, você vai ser roubado, você pode ser morto para escolar. Escolar tem qual serventia? Agora, um poema pode durar 300 anos, que pode durar para sempre. E nunca será roubável. Né? E isso motivou até uma polêmica, interessante. Mas, evidentemente, são os valores que nos cercam, os valores que nos habitam. Né? Então, o filônico está sempre desejoso de sobrepujar a outrem. Ele foi cooptado é ser aliciado, né? Cooptado, ele foi aliciado pela lógica do vencedor.
que é a lógica do mercado. O vencedor. Então ele considera que ele pode chegar numa loja que tenha um grande nome e comprar coisas. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. Mas há uma passagem oriental que assim diz: a única vitória verdadeira é a que se conquista sobre a própria ignorância. A única vitória verdadeira é a que se conquista sobre a própria ignorância. É a única. Mesmo porque regozijar-se de haver vencido a outrem, isso pode gerar ressentimento, mal-estar, sofrimento. E a pessoa, não é, supostamente derrotada, pode vir a vingar-se ou a lançar sobre nós um olhar eminentemente, não é, opositor, um olhar sorrateiro, solapador, sapador. Não é? A questão é que a ideologia que nos envolve, ela é de modo a favorecer filônicos e não filósofos. E mais ainda, ela nos prepara para que sejamos filocrêmatos, que é a exacerbação do filônicos. Então, a vontade de ter coisas a qualquer preço. Então, nesse ponto, quando se chega ao filocrêmatos, não há a menor possibilidade de fazimento de justiça, nem de logos, nem de filia, e nós somos absolutamente insensíveis. O filocrêmatos é uma pessoa hiperindividualística que lava as mãos solenemente em relação aos males do mundo. Mas essa ponte é imediata. O filônicos está permanentemente, não é, a ponto de tornar-se filocrêmatos. E quando ele se torna filocrêmatos, ele é absolutamente incompatível com qualquer projeto crítico, com qualquer projeto de humanidade. Então, por exemplo, ele vai ser alguém desejoso de topografias potestáticas. Então, por exemplo, ele vai querer morar, evidentemente, se puder, na Zona Sul, se puder, no Leblon. Ele vai querer comer em restaurantes sofisticados, beber vinho. Claro, se ele for visto num lugar periférico, ele vai receber o anátema. Então, existe toda uma degradação, uma deturpação, uma desfiguração do comportamento do filônicos e do filocrêmatos. Mas a ideologia dominante, ela é de molde a criar permanentemente, né, legiões de filônicos e de filocrêmatos. Do mesmo modo que ela, né, inviabiliza o florescimento de filósofos. Ela os rarefaz. Claro, porque o filósofo, né, vai rejeitar um sistema que se funda na desigualdade, na ostentação, nas pseudo-hierarquias. Professor. De onde vem a... Sou eu. Eu não estou vendo de onde é. Aqui. Assim, põe. E como fazer para mudar essa ideologia de mercado? Que a gente, desde que nasceu, está acostumado a ter esse processo de consumismo, de vitória. Aí tem o problema, querido. Como é que se chama? João Alberto. João Alberto. Prazer, João Alberto. Olha só, meu querido. Há pouco falou da paideia. Sim. A paideia é essencial. É preciso que nós, na verdade, que nós desejemos e aceitemos e busquemos o conhecimento. Não, mas é assim... que está a questão. Olha só. É que está a questão. Não é? Você tem que fazer escolhas, tá? Você não pode manejar água e o fogo. Você não pode servir a divindades contraditórias. Eros ou Thanatos. Sofia ou Nike ou Clematite. Você não pode manejar. Agora,
Porque você não pode ser, não é ser meio justo, nem meio cidadão. Então isso implica numa eleição dramática. Isso implica numa eleição que é aquela por valores, que tem uma grandeza, uma dignidade, e que tem um preço, evidentemente. Que preço é esse? De certa marginalidade, sim. Compreende, meu querido? Sim. De certa marginalidade, de certa dificuldade, de certa solidão, mas não há outro preço possível. Você tem que pagar esse preço. Você não pode manejar ali o fogo. Não vai poder. Então, nesse sentido, meu caro João, é importante que você tenha em mente que isso significa uma decisão radical, uma eleição radical. A noção de humanismo é uma eleição radical, irreversível, e permanente, e diária. Porque ninguém é humanista, não é, autoasseguradamente. O humanismo é uma luta permanente contra o, por assim dizer, não é, contra o diabo. Não sei se sabe a palavra diabo, qual é a sua origem, não sei se vocês sabem. A palavra grega vem de diabolem. Diabolem quer dizer aquilo que divide, que separa. A ideia do diabo é separar, dispersar, fragmentar, cindir, provocar a diáspora. Isso interessa ao mercado, evidentemente. Que nós sejamos uns dos outros, competidores, opositores. E qual é a palavra que é antônimo, ou antônimo de diabo? Símbolo, que é aquilo que congrega, aquilo que reúne, aquilo que galvaniza, aquilo que aproxima, aquilo que coalesce, aquilo que irmana. Certo? Então, na verdade, nós temos que fazer diariamente eleições, profissões de fé e ratificações. A noção de humanismo não é, da Sofia, que está posto na tríade, não é, do Logos, da Filia e do Pathos, não é? Isso, de alguma maneira, ajuda a nossa perquisição, a nossa praxis, o nosso cotidiano e a nossa história. Não é possível que nós misturemos as coisas. É preciso eleger. E tem que ser uma eleição radical. Não é possível manejar a água e o fogo. É preciso escolher. Agora, o problema é que a humanidade chegou a um ponto que, se ela se mantiver nesse grau de diáspora, por exemplo, basta pensar, por exemplo, em questões ligadas, não é, a poluição universal, o problema, não é, das águas, fontes de água, dos mares, questões ideológicas, Estado Islâmico, tá certo? Essas questões todas exigem de nós, não é, uma claridade ideológica. A ideologia de mercado, ela não pode ser aceita. Eu vou me permitir ilustrar para vocês com algumas expressões que me parecem muito sérias, que não são triviais, embora possam parecer à primeira vez. Por exemplo, vocês querem uma figura que tem, a meu ver, um enorme impacto simbólico. A Coca-Cola, por exemplo, é uma bebida eminentemente fatídica, fatal. Para as mulheres, ela exacerba a tendência genética da osteoporose. Ela é uma água sem identidade. Ela é uma mistura que condiciona, que vicia. As pessoas bebem. As pessoas bebem como autômatos, bebem como suicidas, bebem como cães de Pavlov. Vocês sabem que o Papai Noel, que era verde, ficou vermelho para tornar-se palatável. É sabido isso? Vermelho de vergonha, provavelmente. Coca-Cola não é nada. É uma água cloacina que nós ingerimos. Uma água cloacina. Água de cloaca. É cloaca a Coca, não Coca-Cola. Tá certo? E nós a ingerimos. Então, na verdade, quando nós assim fazemos, nós perdemos de vista a nossa integridade como corpos e como consciência, como almas. Por isso, todo dia é dia de renovar a aposta na nossa humanidade. Todo dia. A noção de aposta é uma noção muito presente no nome chamado Blaise Pascal, um filósofo francês fundamental, que vai dizer que o coração tem razões, próprias razões desconhecidas. Isso é de Blaise Pascal. Então a aposta é a aposta na humanidade, na consciência, na Sofia, na filia,
na sensibilidade. Essa aposta é permanente, é diária e é eterna. Porque até a última hora há chance que nós percamos, não é, a nossa humanidade, permanentemente. O problema é que chegar até esse nível de racionalidade que o senhor está falando... Não, mas não é só racionalidade, racionalidade e sensibilidade. Mas aí que é a questão. Nós fizemos isso, é o seguinte, chegamos a tal ponto, João, na nossa história da humanidade, que se nós não tivermos a capacidade de ter uma consciência crítica, o que nos aguarda é absolutamente letal, é armagedônico. Essa é a questão toda. Agora é uma questão de salvaguarda da espécie, nesse sentido. Né? Bom, agora olhem só. O mercado, ele faz sobre nós, ter uma ideia, o que eu chamaria, procurei para vocês considerar, não é? O que eu chamaria de tantalização dos desejos. Estou evidentemente aludindo à figura de Tântalo, não é? Como vocês sabem, essa personagem masculina vai oferecer, para testar a onisciência dos deuses, as carnes do próprio filho no banquete. O caso Tântalo. Mitologia grega, Tântalo. Qual foi o castigo dos deuses? Eternamente expor Tântalo, não é? Num espaço onde um rio de águas translúcidas, águas eminentemente, não é, atraentes, límpidas, desejáveis, corriam, ele tinha uma sede monstruosa, e quando ele vai aproximar das águas, as águas recuam no mesmo espaço, ele faminto, esfaimado, há uma árvore, não é, com frutos copados e maduros, ele quer alcançá-los, e a árvore o rejeita, a árvore o repele. Agora, e aqui é um ponto que me parece crucial de mencionar na minha fala. Nós somos figuras que o sistema permanentemente exercita para o desejo. Mas não os desejos de conhecimento, não os desejos ligados à hedonia vulgar. Então o que acontece? Só que a maior parte de nós não pode realizar esse desejo. A maior parte de nós não pode viajar para a Europa. A maior parte de nós não pode viajar para New Orleans para ouvir jazz. A maior parte de nós não pode comer peixe todos os dias. A maior parte de nós não pode sair para dançar em casas onde a dança seja palatável e atraente. Como fica uma consciência do senso comum, atenazada pelo desejo e sem condições materiais de consumá-lo? Vai bombar. Vai para a violência. Para a violência ou vai para as drogas. Ela vai para a endoviolência contra si mesmo ou para a extraviolência contra outrem. É fatal. Há um personagem masculino na obra de Rubem Fonseca que ele fala: o que eu quero é uma namorada que tenha dentes na boca. Para ele era uma utopia dentária. E nunca tinha tido. Eu nunca tive namorada. Você imagina? Mas essa é a questão. A questão é dramaticíssima. Essa é a questão. Então, repara só. Pensemos em alguém que tenha como grande projeto, tá certo? Ter um terno Giorgio Armani, por exemplo. Uma gravata, tudo. Como fica essa pessoa? Porque se ela tiver introjetado os valores do mercado, ela vai querer esses bens. É isso que ela vai querer. Vai querer esses bens. Vai querer carro, vai querer viajar nas férias, 4, 5 vezes por ano, se possível. Vai querer comer em restaurantes famosos, fazer grandes viagens. E se ela não puder fazer isso? Vai enlouquecer. Vai enlouquecer. Então, reparem só, se nós não tivermos conosco valores que sejam críticos, valores esses que façam que nós entendamos que o crucial do ser humano não é a exterioridade, mas é a interioridade. Não é? Que o que é crucial no ser humano é a capacidade de comover-se
como ser humano, e de amá-lo, de respeitá-lo, de querê-lo, de abraçá-lo. Se não tivermos esse entendimento, nós estamos, de modo irremediável, indo, não é, para a morte, para a perdição e para a loucura, que são figuras entre nós generalizadas. Assim é. Então, essa tantalização, ela nos assola. Somos tantalizados. Nesse sentido, reparem só, o que fizeram com o Natal? Sabe que o Natal, não sei se vocês estão a par, o Natal é o período no Ocidente onde há o maior número de suicídios. Porque as pessoas se sentem sós e têm desejos que não serão realizados. Ou de amizade, ou de ter coisas, de festejar. Quer dizer, a figura do Cristo, não é? Que elege nascer obscuramente, tendo como calor, não é? Bafo de ruminantes, não é deturpado, desfigurado, para tornar-se um garoto propaganda das oligarquias. Não é? Da mesma maneira que a Páscoa é tão dramática, tão grave, tão crucial, não é? Ela vai virar o quê? Indústria chocolateira. Então, repare só, o Cristo, desfigurado, não é? Numa espécie de bebê mercadológico. E, não é? A Páscoa, não é? Fundamental de renovação, é o momento onde a indústria, não é, se locupleta com questões, não é, alimentícias, de comércio suntuário. Fraudes, crimes de lesa humanidade. Nem mais, nem menos do que crimes de lesa humanidade. Agora, não somos obrigados a aceitar isso. Não somos obrigados. Nós aceitamos. Porque nós ficamos filiados, perdão, a tríade de Thanatos. Kratos, Edoné vulgar e Pecúnia. E evidentemente que há nisso toda uma indústria profunda, né, que nisso se locupleta. Por exemplo, disse de um livro, esse livro vendeu 40 milhões de cópias. O que isso autentica de valor? Nada. E com isso, textos que são excrescências são ventilados para o senso comum. Com base nisso, há pouco tempo atrás, um livro chamado 50 Tons de Cinza, que é uma miséria intelectual, foi proposto, as pessoas virou filme. Porque o senso comum homologa tais fraudes. E é aprisionado nessa teia mistificatória. Nós somos tantalizados. Nós somos tântalos contemporâneos. Então, eu há pouco mencionava essas questões que eu queria retomar ligeiramente. Então, é preciso lembrar que a condição humana é, portanto, humor e humildade. Essa tríade é crucial. Somos terra, somos humo, daí vem a palavra humano, e somos humor. Agora, cuidado, meus amigos, jamais confundamos humor com o riso galhofeiro. O que é o riso galhofeiro? É o riso despudorado, desumanizado. A televisão tem nesses domingos infames, tem um quadro chamado quadro das pegadinhas, em que pessoas escorregam, compreende? Então, podem quebrar o fêmur, a bacia, e pessoas riem disso. Como é possível? Mas é verdade, isso aí, esse tipo de situação, isso mostra nosso aviltamento. Né? Então, na verdade, o humor
Sabe quando é que é o humor real? Quando é que se dá o humor verdadeiro? Quando nós rimos de nós mesmos. Esse é o humor real. O humor verdadeiro é rir de si mesmo. Para que nós não tenhamos arrogância, tupete, exibicionismo. Para que nós saibamos da nossa contingência. Não é? Para que nós saibamos da nossa provisoriedade. Então, na verdade, efetivamente, o humor é, na verdade, entender a condição humana e rir de si mesmo. Não se levar tão a sério. Porque nós somos, na verdade, terra. Agora, quando nós somos terra impregnada de filia, impregnada de desejo libertário, impregnada de amor humano, aí somos a terra prometida, somos terra sagrada, somos terra salva, terra que exulta. E nesse sentido, nós chegamos à humildade. Nenhum ser adulto moral pode abrir mão de ser humilde. Nenhum. Seria caricatural. Assim como a ligação com a Sofia, a ligação com a humildade é uma pré-condição existencial. Temos que ser humildes, ou obrigatoriamente humildes, e por isso compartilhar. E por isso entender que cada pessoa, para nós, é um tesouro inesgotável de possibilidades, de dialogia, de forças vitais. Né? Então, olhar o outro permanentemente, não como opositor, não como rival, não como contendor, mas como interlocutor ideal. Esse é o ponto básico. O outro como interlocutor ideal. Esse é o ponto fundamental para nós. Então, humor, humildade. Essa tríade nos permite permanecer na vigília, mas a salvo da pequenez, da desumanidade, da vulgaridade, do que é grosseiro, do que é oportunístico e do que é venal, isto é, kratos, endoné vulgar e pecúnia. Outro ponto que gostaria de abordar é o que a escola de Frankfurt, uma escola filosófica, não é, alemã, chamou de indústria cultural. A indústria cultural, como vocês sabem, é um mecanismo histórico, institucional, no sentido de fazer com que todas as produções do espírito, do intelecto, venham tornar-se mercadoria. Tudo tornar-se mercadoria, fazendo com que, na verdade, a arte pudesse se tornar, não é, um espaço, um locus sem força vital. Porque, na verdade, o que é que define a arte propriamente dita? O não render-se ao mercado. A arte propriamente dita, ela tem como meta salvar o coração humano, edificar uma ética humana e servir de um modo desinteressado a um projeto emancipatório. Então, a arte visa, portanto, a criar sensibilidades criadoras, fraternas. Reparem só, quando nós podemos ler um Tolstói, uma obra como Anna Karenina, que é um dos mais importantes romances feitos em prol da mulher. Né? Que uma mulher adulta não tenha lido Anna Karenina, me parece suicídio. Né? É uma obra de arte que faz com que nós, na verdade,
obtenhamos forças para a resistência. Forças para a resistência. Quando nós lemos Dostoiévski, nós nos capacitamos para resistir. A arte tem essa dimensão de fazer com que o espírito se humanize, com que ele adquira a força de resistir, de amadurecer, de humanizar-se. Todo o esforço da indústria cultural é fazer com que a arte perca a sua dimensão salvatória ou salvífica e se renda ao mercado. Dessa maneira, chegaram a gravar a Sinfonia 40ª de Mozart em ritmo de samba. O que significa isso? Virou samba. Não era nem samba e nem moda. Ficou, na verdade, uma mixórdia grosseira. Não é? Então, o interesse do que se chama indústria cultural é sabotar, perverter, reduzir toda a criação artística, a criação espiritual humana a uma figura de mercado, precificando-a, subordinando-a ao mercado. Cultura de massa. Sem dúvida, sem dúvida. No sentido de que nós, na verdade, julguemos que o que importa ao fim e ao cabo, né, é uma conta espessa no banco, poder de compra e de locomoção, potestaticamente. E nesse sentido, essa indústria cultural vai criar o homem e a mulher massa. Quem são esses? São seres embotados, entorpecidos, que não reagem mais humanisticamente. Perderam a capacidade de reagir, ficaram embotados, perderam a sensibilidade, perderam o pathos, esfriaram-se. Sendo assim, eles simplesmente reproduzem, homologam, subscrevem as palavras de ordem do mercado. Exemplo disso é corriqueiro, agora esse número bem que é número 6, né? Agora já está em 6 essa, de iPhone, não, sei lá, 6, não é isso? Tem pessoas que dizem que o meu é o 6. O que significa isso? O que pode ser mais primário que isso, mais risível que isso, mais ridículo que isso? Mas as pessoas gostam de mostrar isso, não gostam disso. Elas sentem bem com isso. Não é? Então, a prevalecer os valores do mercado, da indústria cultural, nós seremos os tantalizados, os massacrados. E é claro, qual é a resposta que vai ter? Da violência. Porque se a palavra, se o logos não é um logos libertário, ele será o logos mistificado. O logos mistificado. E é nesse caldo de cultura, nesse ethos, que a violência prospera. E aí temos o quê? Aquilo que Hobbes chamou de guerra de todos contra todos. Bellum omnium contra omnes. Que é como nós vivemos. Olha o nosso trânsito. A própria figura do carro de boa, para que o carro? O carro é um anacronismo. Além de poluir, ele nos separa. O que é impressionante. Ele pode passar em 4 segundos de 0 a 300 km/h. Isso é aceito. Isso é aceito. As pessoas públicas aceitam e homologam essa capacidade. E a própria figura da Fórmula 1, o que é a Fórmula 1? Como é que poderia haver Fórmula 1? Fórmula 1 que vai produzir, inclusive, um pateta chamado Ayrton Senna, que teve como gosto sexual Xuxa e Galisteu, tinha que estar preso. Compreende? E ele é patrono, ele tem uma fundação, ele é contado do herói, tem a Avenida Ayrton Senna, um moleque paulistano de classe média, ostentatório.
O que é haver nele de filantropia? Qual a filantropia há na Fórmula 1? Onde é que está a filantropia nisso? Filosantropa? Nenhuma! Pelo contrário, ela incute em nós esse gozo perverso da velocidade. Enquanto que os latinos falavam o quê? Festina lente. Ou então em espanhol, despacio que tenho prisa. Devagar se vai ao longe. Isso aqui é fundamental. O gosto da pressa é um gosto do mercado. É da aceleração. Da bolsa de valores, de Wall Street, de Tóquio. Não é? A bolsa de valores governam o mundo. As oligarquias governam o mundo. Os bilionários da revista Forbes governam o mundo. E não as grandes almas. E não a grande arte. E não o grande humanismo. Agora, depende de nós a manutenção desse status quo. Podemos dizer que isso é irreversível. Não é. Uma paideia verdadeira produziria um outro ethos. Paideia produz ethos. E ethos produz almas. Só que destruir a educação, né? Pois é, mas é sempre possível, João, que nós intervenhamos, compreende? Nós não podemos dar arbitramos por fins. Não é possível. Então, eu não estou preparado, não sei se essa hora, como é que está aí? Faltam 4 minutos. Fica sem critérios. Mas fica só critério. Não vou continuar, então. Não, 4 minutos. Então, reparem só. No mundo grego antigo, vocês dirão, por que o professor só fala do grego antigo? O grego antigo é o cânone ocidental. É o cânone. A palavra cânone, para quem não sabe, cânone quer dizer regra em grego. Cânon, regra. Né? Então, muito bem. Há pouco dizia que a figura do idiotés era uma figura posta à margem. Então, o que era favorecido? Se chamava de koiné, ou koinos, que era o espaço comum. Ora, justamente, a prevalência da sociedade de mercado esvazia em nós a dimensão comunitária e koinônica e exacerba em nós a dimensão do que se chama em grego de idiom. O que é o idiom? É o particularismo. Idiom. De idiom vem idiotés. Também vem a palavra idiosincrasia e a palavra idioma. Enquanto houver a prevalência do idiom sobre a koiné, não temos salvação. Então a questão é, precisamente, que nós nos reapropriemos de um sentido libertário da vida, que só pode ser dado se nós nos opusermos à lógica do mercado. Então eu digo a vocês isso com toda a gravidade. Não é possível que nós sejamos humanistas, adultos, morais, que nós sejamos filósofos, que nós abracemos a tríade de Eros, sem que nós nos tornemos opositores diuturnos do mercado. Porque ele é uma máquina de desumanização. Nos instantaniza, nos escraviza, nos rebaixa, nos menoriza. Outro ponto nesse sentido é que vai ser daí originado, e vai ser o tema da nossa próxima fala, é a questão do desejo mimético, que está ligado eminentemente à tantalização. A palavra mimese, palavra grega que significa imitação. Mimese. O desejo mimético é o desejo que faz com que nós queiramos as coisas que o mercado permanentemente deflagra, dissemina, propõe. Nessa linha, o senhor é contrário ao famoso Facebook, né? Todo mundo quer um seguir o outro. Né? Meu querido, olha só, se no Facebook nós tivéssemos compartilhar, por exemplo, grandes obras, tá certo? Grandes músicas, grandes poemas, o problema é que
é preciso ver o seguinte, nessa perspectiva do mercado, o que acontece é, lembra, a hedonia vulgar e o narcisismo. O narcisismo. Então o que acontece? Então nesse sentido, a pessoa fala assim, as pessoas falam, e falam, é de você chorar. Ela fala assim, eu tenho 2.000 amigos aqui. Que amigos são esses? O amigo, a palavra amigo, o amigo verdadeiramente amigo, é aquele com o qual eu dialogo fisicamente todos os dias e que está, na verdade, está a par das minhas vicissitudes, das minhas demandas. Então, na verdade, houve um enorme esvaziamento da nossa concretude histórica em favor de fantasmas midiáticos. Então você tem ali um grupo de pessoas que, por outro lado, é tão grande a solidão que nós entendemos que de fato, existem sites em que as pessoas se encontram porque ficam desesperadas. Não é? Há pouco agora, um ex-aluno meu reencontrou uma namorada antiga e está com ela. Se não fosse o celular, não é? Então isso se entende. Agora, é preciso fazer com que nós, não é, mantenhamos o discernimento nesses aparelhos. Se nós mantivermos, agora, frequentemente, não é, as pessoas perdem, não é, a sua integridade espiritual, não é, e são, na verdade, avassaladas pela sua lógica. A questão da amizade a amizade é uma protagonização física, empírica, real. Senão, ela perde toda a gravidade. Vamos parar por aqui agora um pouquinho, né? E a gente retoma, tá bom?